E aí, gente, todo mundo bem? A gente está aqui hoje inaugurando esse curso voltado para o Enem e para os vestibulares. A ideia desse curso é que a gente consiga, num curto período de tempo, revisar os principais conteúdos de exatas, de ciências da natureza e de redação, que são necessários tanto para a maior parte dos vestibulares como para o Enem. Então, assim, a gente começa hoje com uma aula extremamente importante, que é a aula de física. E a gente, a partir daqui, vai começar a construir. Mas antes de qualquer coisa, eu queria apresentar o curso Seja Mais para vocês. O Seja Mais é um dos cursos que mais aprova na região sul do Maranhão, e isso considera também parte do Pará e parte do estado do Tocantins. E já é um curso consolidado como curso presencial, inclusive com aluno nota 1000 na redação do Enem, e diversas aprovações em primeiro lugar em federais, estadual e particular, Brasil afora. Só que agora a gente está iniciando aqui nessa plataforma com a finalidade de alcançar outras pessoas de outros estados e propagar o conhecimento. Ok? Vamos começar a aula? Nossa aula hoje é de física. Muita gente não sabe aí, mas meu nome é Anatote. Tem mãe que ama o filho mesmo. E o nome é bonito e é esse mesmo, viu? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai começar pela parte inicial de física, aquela parte que todo mundo precisa dominar, que é a parte de movimentos. Pessoal, quando a gente pensa em movimentos, o que tem que vir à nossa cabeça? Tem que vir automaticamente os principais movimentos que a gente tem. Quais são os principais movimentos? A gente tem o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento circular uniforme. Claro que a gente vai detalhar cada um desses, mas nesse primeiro momento eu quero trabalhar aquela parte geral da teoria e que a gente precisa dominar. O que diferencia cada um desses movimentos? Inicialmente, o que diferencia esses movimentos é a trajetória. A gente percebe que aqui a gente tem um movimento retilíneo, aqui a gente tem um movimento retilíneo e aqui a gente tem um movimento circular ou curvilíneo. Então, o primeiro ponto de diferença entre esses movimentos é a trajetória. Só que, além disso, o que diferencia um movimento desse do outro? Vamos lá. Nesse movimento retilíneo uniforme, a aceleração vetorial é igual a zero. No movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração vetorial é igual à aceleração tangencial e ela é diferente de zero. E no movimento circular uniforme, a aceleração vetorial é igual à aceleração centrípeta e é diferente de zero. Observem que eu falei nesse momento de 3 tipos de aceleração. A gente tem a aceleração vetorial, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A maior parte dos alunos não consegue diferenciar essas 3 acelerações. E pior do que isso, a maior parte nem sabe que elas são diferentes e que existem esses 3 tipos de aceleração. Então, nesse primeiro momento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como que funciona a dinâmica de cada uma dessas acelerações. Eu digo para vocês, se a gente compreende isso, a gente passa a ter uma visão na interpretação dos enunciados muito maior do que se a gente simplesmente decorar algumas informações. Então, primeiro ponto. O que é a aceleração tangencial? A aceleração tangencial é a aceleração responsável por modificar o módulo da velocidade vetorial. O que é o módulo? O módulo é o valor da velocidade. Então, quem modifica o valor da velocidade é a aceleração tangencial. Por exemplo, quando você está dirigindo um carro e você pisa no acelerador desse carro, a velocidade desse carro aumenta. Aquele aumento de velocidade, quem provocou foi a aceleração tangencial. Quando você pisa no freio desse carro, a velocidade desse carro diminui. Quem provocou essa redução da velocidade vetorial foi a aceleração tangencial.
Então, qualquer mudança no valor da velocidade vetorial, seja para mais ou para menos, quem vai provocar essa mudança de módulo, de intensidade da velocidade, é a aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial modifica o módulo da velocidade vetorial. Essa é a função dela. Então, todas as vezes, lembrando que módulo, pessoal, é a mesma coisa que intensidade. Às vezes vocês vão encontrar um material e vai estar lá intensidade. Intensidade e módulo é a mesma coisa, ok? Que representa o quê? Representa o valor e a unidade daquela grandeza. No caso da aceleração tangencial, a finalidade dessa aceleração é modificar o módulo da velocidade, o valor da velocidade vetorial. Aí eu falei de um segundo tipo de aceleração aqui, que é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela é responsável por modificar a direção e o sentido da velocidade vetorial. Então, a aceleração centrípeta modifica a direção e o sentido da velocidade vetorial. Então, por exemplo, quando você faz uma curva, você pega um carro e você faz uma curva, só é possível você fazer uma curva porque você tem ali uma mudança de direção e sentido da velocidade. Então, imagina que eu estou andando nesse sentido e eu quero virar à esquerda. Para isso, eu preciso modificar a direção e o sentido da velocidade. Essa modificação na direção e no sentido da velocidade é provocada por causa da aceleração centrípeta. Então, a aceleração tangencial modifica o valor. A aceleração centrípeta modifica a direção e o sentido da velocidade. Olha como é importante. Quando você está andando em círculo, quem está modificando sua direção e o sentido da velocidade ali é a aceleração centrípeta. Agora, se você aumentar ou diminuir o valor da velocidade ali, durante aquele movimento em círculo, quem está provocando essa mudança de valor da velocidade é a aceleração tangencial. Então, é extremamente importante que a gente compreenda essa ideia. E o que é a aceleração vetorial? A aceleração vetorial, ela é a soma vetorial, gravem essa informação, soma vetorial da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Então, a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta, somadas em soma vetorial, a gente encontra a aceleração vetorial. Cuidado, porque soma vetorial não é soma algébrica. A soma algébrica seria somar só os valores. Imagina, por exemplo, que eu digo que a tangencial é 3 e a centrípeta é 4. Se fosse uma soma algébrica, a gente ia somar 3 mais 4. Mas a gente está se referindo a uma soma vetorial. A soma vetorial vai levar em consideração também, além do valor, a direção e o sentido. Então, quando vocês pegarem um termo em qualquer material ou numa prova que falasse em soma vetorial, entenda, isso é conceitual. Para que serve uma soma vetorial? Simplesmente para a gente conceituar aquela grandeza. Então, quando eu vou conceituar a aceleração vetorial, eu vou dizer que ela é a soma vetorial da aceleração tangencial com a centrípeta. Agora, se eu resolver fazer o cálculo da aceleração vetorial, a aceleração vetorial ao quadrado é igual à aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Então, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente vai levar em consideração como se fosse o teorema de Pitágoras. Como se fosse, não, é o teorema de Pitágoras. Então, na hora de calcular a aceleração vetorial, eu vou ter que fazer o teorema de Pitágoras. Na hora de conceituar, eu vou aplicar a soma vetorial, que é simplesmente considerar os vetores. Veja que na hora que eu vou fazer a expressão da teoria, eu coloco essas setas aqui em cima, porque isso representa vetores. Quer dizer que, além do valor,
eu tenho ali representado a direção e o sentido. Quando eu vou fazer o cálculo do valor, essas setas não estão aqui, porque agora, nesse momento, eu não estou considerando a direção e o sentido, eu estou considerando simplesmente o valor. Então, quando a gente observa esses três tipos de movimento, a gente precisa entender o que isso aqui está dizendo. Ó. Isso aqui está dizendo que o movimento retilíneo uniforme não tem aceleração vetorial. Se ele não tem aceleração vetorial, é porque ele não tem aceleração tangencial, então a tangencial também não existe, e a centrípeta também não existe. Então não existe nenhum tipo de aceleração no movimento retilíneo uniforme. Como não existe nenhum tipo de aceleração, então não existe nenhum tipo de modificação na velocidade. Porque, veja bem, se tivesse tangencial, a velocidade ia mudar de valor. Se não tem tangencial, a velocidade não muda de valor. Se tivesse a centrípeta, a velocidade ia mudar em direção e sentido. Se não tem a centrípeta, é porque a velocidade não está mudando em direção e sentido. Então, veja, a velocidade vetorial aqui, ela não muda de forma alguma. Ela possui velocidade de intensidade constante, então a intensidade não muda, o valor não muda, direção e sentido constante. Então, a velocidade vetorial aqui, ela é constante. E diferente de zero. Pessoal, é extremamente importante que vocês compreendam isso. Um vetor, que é o caso do vetor velocidade, só é constante se ele for constante em módulo, direção e sentido. Não basta ser constante somente no valor, mas não ser constante na direção e no sentido. No caso do movimento retilíneo uniforme, esse vetor é constante em tudo. Ele é constante no valor, na direção e no sentido, porque ele não apresenta nenhum tipo de aceleração. Ok? Então, é importante saber isso. Um detalhe importante aqui também, e que a gente precisa compreender, é o seguinte. Quando a gente pega a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton diz o seguinte, que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração vetorial. Agora, como consequência disso, a gente vai pensar o seguinte, ó. Se não existe aceleração vetorial, se eu colocar aqui zero vezes qualquer massa, vai me dar como resultado uma resultante igual a zero. Então, o movimento retilíneo uniforme possui resultante das forças igual a zero. Então, quando a gente soma todas as forças no movimento retilíneo uniforme, o valor dessa força vai dar zero. Essa resultante vai dar zero. E a gente chama isso de equilíbrio. Ok? Não esqueçam disso. A gente chama isso de equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando a resultante das forças é igual a zero. Isso só vai acontecer em duas circunstâncias. Se o corpo estiver parado ou se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme. Ok? Só existem essas duas circunstâncias para que a gente tenha equilíbrio. Ou o corpo está parado ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, a pergunta seria, por que um corpo em movimento está em equilíbrio? Porque no caso do movimento retilíneo uniforme, como não existe aceleração vetorial, não existe nenhum tipo de aceleração, quando eu multiplico aqui pelo valor da massa zero, eu vou encontrar uma resultante igual a zero. Ok? O movimento retilíneo uniformemente variado, ele possui aceleração tangencial, ele não tem centrípeta, porque, veja, se o movimento é em linha reta, eu não tenho por que pensar em centro, porque o centro acontece no movimento em curva ou no movimento circular. Se ele está em linha reta, eu não tenho por que pensar em centro. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, não tem aceleração centrípeta, porque não existe centro nesse movimento. A única aceleração que vai existir aqui é a aceleração tangencial. Então, a gente pensa o seguinte, se a centrípeta é responsável por modificar a direção e o sentido, e não tem centrípeta,
então não vai ter modificação de direção e sentido. A velocidade aqui vai ter o tempo todo a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, se tem a tangencial é responsável por modificar o valor da velocidade. Então, se tem tangencial, essa velocidade vai mudar de valor. Então, quando a gente pega lá um livro de física ou uma apostila para estudar, a gente vai encontrar que a velocidade vetorial aqui, ela é variável. Porque, veja bem, para a velocidade ser constante, para um vetor ser constante, ele precisa ser constante em módulo, direção e sentido. Ele não pode modificar nada. Para ele ser variável, ele tem que ser variável em uma dessas circunstâncias. Ou ele é variável em direção, ou ele é variável em módulo, ou ele é variável em sentido. Em uma dessas circunstâncias, ele precisa variar. No caso da velocidade vetorial, funciona assim, ó, no movimento retilíneo uniformemente variável. O módulo varia, a direção é constante e o sentido também é constante. Porque o que a gente tem que pensar? Para a direção e o sentido variar, eu teria que ter aceleração centrípeta. Então, não modifica direção e sentido, porque não tem centrípeta. Só que varia o módulo porque tem tangencial. E a tangencial é quem varia o módulo desse movimento. Ok? Importante vocês compreendam isso. E o movimento circular? O movimento circular, a aceleração vetorial é igual à aceleração centrípeta. E é diferente de zero. Ou seja, não tem tangencial, mas tem centrípeta. Se tem centrípeta, eu já sei que a direção e o sentido vai variar. Então, como é a velocidade vetorial no movimento circular uniforme? Ela é variável. Pessoal, a gente precisa abolir da nossa mente a ideia de que a velocidade só varia se o valor dela mudar. Não é assim. A velocidade varia se o valor dela mudar ou a direção e o sentido modificar. Nesse caso aqui, o que vai acontecer é o seguinte, ó. O módulo da velocidade, que é o valor, ele vai ser constante no movimento circular uniforme. Ele não muda. Só que a direção é variável e o sentido é variável. Ok? Então, a velocidade vetorial aqui, ela é variável. Não porque o valor dela varia, mas porque a direção e o sentido estão variando. Ok? Então, vamos imaginar esse movimento circular aqui. Ó. Imagina que eu desenho aqui um círculo aqui. Aí imagina que eu tenho um corpo que ele está aqui em algumas posições. Ele está aqui nessa posição A, aí ele vem para cá, para essa posição B, era para ser o mesmo corpo, vê que está aumentando de tamanho aí, mas está errado. Vem para essa posição B, depois para a posição C. Vamos parar aqui. Observem bem, é importante que vocês compreendam que a velocidade vetorial ela é tangente à trajetória. Então, quando a gente tem um movimento circular uniforme, a velocidade vetorial ela é tangente à trajetória. O que é ser tangente? É estar saindo da trajetória. Vamos imaginar que esse movimento está acontecendo no sentido anti-horário. Se a velocidade é tangente à trajetória, quando esse corpo está aqui, a velocidade desse corpo está aqui, ó, saindo da trajetória. A trajetória é circular e a velocidade está saindo dessa trajetória.
Quando essa velocidade veio para cá, ó, esse corpo veio para cá, essa velocidade está saindo da trajetória. E quando esse corpo veio para cá, essa velocidade está saindo da trajetória. Se por acaso esse corpo estivesse aqui, essa velocidade estaria saindo da trajetória. Porque em todos os pontos desse movimento, a velocidade ela é tangente à trajetória. Observem bem, o que modificou a direção e o sentido dessa velocidade? Porque veja que aqui ela está para baixo, aqui ela está para a direita, aqui está para cima, ali está para a esquerda, aqui ela é vertical, aqui ela é horizontal, vertical de novo, horizontal de novo. Então a direção e o sentido dessa velocidade vão se modificar. Quem está modificando essa direção e o sentido é a aceleração. A história aqui é a seguinte: quando você vai fazer uma curva, a velocidade quer mais é que você passe direto. Ela quer que você morra. Só que você não vai morrer porque a aceleração centrípeta vai te puxar para o centro desse movimento. Então você vai passar direto, mas a aceleração centrípeta te puxa para o centro desse movimento. Observem que quando a aceleração centrípeta te puxa para cá, ela modifica a direção e o sentido da velocidade. A velocidade que estava para baixo e na vertical, ela agora vai passar a ter o sentido da aceleração centrípeta, ó, que é para a direita e na horizontal. Aí você vai passar direto nessa curva. Então a aceleração centrípeta, ela te puxa novamente para o centro. Quando ela te puxa para o centro, ela modifica a direção que era horizontal para vertical e modifica o sentido que era para a direita para cima. Aí você novamente vai passar direto. A centrípeta te puxa para o centro. Por isso que o nome é centrípeta, porque ela aponta para o centro. Observem que em todo momento a aceleração centrípeta forma um ângulo de 90 graus com a velocidade vetorial. Só que se a gente fosse observar o valor dessa velocidade, essa velocidade tem o mesmo valor o tempo todo. Ela não modifica de valor em nenhum momento. Ok, gente? Então é fundamental que vocês compreendam isso. Se o movimento fosse retilíneo, essa história já não ia acontecer. Agora eu quero finalizar aqui deixando uma observação importante para vocês sobre esse tema. É muito comum a gente pegar questões que não é de movimento, são questões de leis de Newton, e o exercício está perguntando se no movimento circular uniforme a resultante é zero. Pessoal, a resultante de uma força, ela é representada pela segunda lei de Newton. É a massa vezes a aceleração vetorial. No caso do movimento circular uniforme, a resultante ela vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, porque a vetorial é igual à centrípeta. Observem que a centrípeta ela é diferente de zero. Se ela é diferente de zero, eu vou ter uma resultante diferente de zero. Ok? Então, a gente fica aqui. Nem todo movimento uniforme apresenta resultante igual a zero. Somente se ele for retilíneo. Até a próxima. Ficamos aqui.